Continuando, a gente vai ver agora uma coisa muito interessante. Agora, você já viu que naquelas duas divisões, não é? Tinha 3 quadros na primeira divisão e tinha 4 quadros na segunda divisão. Recapitulando, aqui nós temos agora como que ocorre. Na verdade, o escritor de Apocalipse, ele usa um sistema que a gente chama de heliocentro. Você joga uma pedra bem no centro do lago, e aí a pedra cai bem no centro, e aí começam as ondinhas, né, indo se afastando e ampliando. É exatamente assim que é escrito. Mas não só o livro de Apocalipse, mas o Evangelho de João e também o livro de Jó. Todos são livros que têm uma sequência, umas divisões de 7 formas, de sorte que a primeira parte vai ampliando. Assim também em Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 1, né, a gente tem a descrição da criação do mundo, o céu e a terra. O capítulo 2, a criação do homem, né, a criação 3, o homem cai. Então, há uma sequência que vai ampliando. Quem lê o capítulo 1 não vê a criação da mulher. No capítulo 2, já vai ver a criação da mulher. Mas só que a criação da mulher é ampliada para o 3, onde agora ela é tentada. Então, a gente percebe que é como se fosse. A mesma coisa é Apocalipse. Cai a pedra no centro e ali você tem, portanto, o primeiro quadro, que é Cristo no meio das 7 igrejas. Então, essa é a primeira parte do capítulo 1, de 1 até 3. Cristo no meio das 7 igrejas. 7 candeeiros de ouro, né, são as 7 igrejas. Né? Os 7 anjos, a quem vai dirigir as cartas, são os 7 pastores das igrejas. Os anjos da igreja, alguém fala, anjo da igreja é o espírito que pertence à igreja. Ok, não temos luta por isso. Mas o mais correto é pensar no mensageiro. Anjo é a palavra Meleque, anjo mensageiro. Né? Aliás, ângelos, não Meleque. Meleque é anjos. Os anjos são os mensageiros da igreja. Então, daí a ideia de que os anjos são os pastores das igrejas. Então, são 7 igrejas a quem é dirigido. Então, fez esse quadro, ele termina com juízo, né? O quadro primeiro termina com o juízo ali. Então, em seguida, você vai para o segundo quadro, onde você vai ver os 7 selos. Repetindo, o selo é aberto, e no caso do selo, é um livro que está selado com 7 selos, e João quer saber quem vai abrir o livro, quem vai desatar o selo. E não foi achado no céu e na terra quem podia fazer isso. Nem Maria, que muito sofreu, né, que muito amou o seu filho amado, e que a quem nós muito admiramos, mas ela não disse, eis-me aqui, vou abrir o livro. Não, nem Maomé, nem Allan Kardec, nem Confúcio, não teve um líder do mundo que disse, eu vou abrir o livro. E então ele começou a chorar. João começou a chorar, ele chorava alto, disse que ele gritava de angústia, quem vai abrir o livro? Porque eu preciso saber os segredos, porque eu estou sofrendo. O que Deus me explica no sofrimento? Então os selos que são abertos é para explicar o sofrimento da igreja, a luta da igreja. E então um presbítero, um ancião, e observe que não é um anjo, que não é um outro ser, mas um ancião, é um presbítero. Um presbítero é chamado, o presbítero chega para João e fala, não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Aí João vai enxugar os seus olhos, Alexandre, porque agora tem uma promessa. Quando ele olha no céu, tem o Senhor sentado no trono, o livro está selado com 7 selos, interessante, escrito por dentro e por fora. Esse detalhe é interessante. Ou seja, o livro está completo. Não se acrescenta nada e não se tira nada. O livro é escrito por dentro e por fora. Ou seja, está completo o livro. Não há mais o que se revelar. É a revelação, é a explicação do sofrimento. E aí, João olha, quando ele enxuga as lágrimas, ele espera o leão chegar. E quando ele olha, não aparece o leão para abrir o livro. Aparece o cordeiro. Que interessante. É o leão que é prometido, porque é a grande autoridade, mas aparece o cordeiro encarnado, o Filho de Deus, o Senhor Jesus. É ele que sofreu, é ele que vai abrir os selos, é ele que vai anunciar o grande sofrimento. Ele esteve no Getsemane, e um anjo aparece para ele no Getsemane e o conforta. É ele que fala, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então você vê esse detalhe muito interessante nesse quadro precioso dos 7 selos. Em seguida vem então as 7 trombetas, né? Que é o terceiro quadro, e aí fecha a primeira divisão do livro. Aí você vai ver, como eu disse lá, o que está no pano de fundo.
né? Aqui você está vendo aqui na Terra tudo isso aqui. Mas por trás, o que está acontecendo por trás? E o que vai acontecer depois? Aí então aparece a mulher e o dragão, que agora revela o dragão, o grande diretor, o general do exército do mal. Ele aparece para combater a mulher, os filhos de Deus, aqueles que são escolhidos, né? Então ele aparece. Em seguida do dragão aparecem as bestas, né? As bestas do dragão aparecem para lutar com uma mulher. Aí vem os 7 cálices. Quando anuncia os 7 cálices, né, acontece que no 6º cálice há um hiato. E nesse hiato aparece o 6º quadro, que é a Babilônia, a grande meretriz, o mundo inteiro. A sede de Roma também é chamada Babilônia, a sede do império, que representa a capital, que representa o mundo todo. Então aparece Babilônia. E aí termina com o juízo, como bem se lembra, e com a queda, então, a morte de todos eles. E aí, nessa aqui, na aparência da Babilônia, cai a Babilônia, no capítulo 18, 19, cai a primeira e a segunda besta, e o dragão sobra. Só que quando vai para o juízo final, o dragão é achado no capítulo 20. Então, o dragão que apareceu aqui, aqui o primeiro, ele morre por último, né? As bestas que apareceram morrem em segundo lugar. E os babilônicos, o mundo per si, morre em primeiro lugar. Então morre esse primeiro, esse, e por fim morre esse. Mas na ordem apareceu esse primeiro que comanda e os outros depois. Então essa é a estratégia que foi colocada no livro, mostrando como que haverá de chegar o final de tudo. Então essa apresentação está na sua apostila, também isso aí, né? Cada quadro, agora isso aqui é importantíssimo, cada quadro relata num crescente a história do cristianismo da primeira até a segunda vinda. Você viu comigo que cada quadro, Alexandre, terminou, Beatriz, com o juízo. Lembra disso? Cada quadro terminou com o juízo. Mas também cada quadro começa com o princípio do cristianismo com Cristo. E é interessante esse detalhe, né? Por exemplo, quando aparecem as 7 igrejas, quem aparece antes das 7 igrejas? É o Cristo glorificado, lembra? O Cristo glorificado. Então Jesus aparece. Aí então, no final, vem o juízo. Aí vem também os 7 selos. Quando abre o primeiro selo, quem aparece? O cavaleiro branco. Entende? E a quem é dado, quer dizer, Cristo de novo, está aparecendo ali, entende? E aí de novo termina com o juízo. Então cada quadro vai ampliando, entende? Só que vai ampliando. O primeiro quadro, Cristo aparece nas igrejas, o juízo termina. Então concluiu a história da primeira e segunda vinda. O segundo quadro, Cristo aparece como cavaleiro e termina com o juízo. Então ampliou um pouco mais. O terceiro quadro, das trombetas. Anuncia a trombeta, portanto chega de Moisés. Moisés agora chega, que Cristo, que representa, e o Egito é julgado, quer dizer, o mundo é julgado, o avisado no julgamento das trombetas, e termina com o juízo. Outra vez, a história da igreja, do princípio ao fim, e assim por diante, até o último quadro. E observe que o último quadro, meu querido irmão Marco Aurélio, o último quadro começa de forma tão impressionante, fala, eis que vi um anjo descendo do céu com uma corrente na mão, entende? E ele vai prender o dragão, a grande serpente. Olha que maravilha! Você viu ele começar no capítulo 12, que ele estava lá lutando com a mulher, perseguindo a mulher. Agora o 20 fala, agora desce o varão, quer dizer, começou de novo, começou com o nascimento de Jesus. O varão desce, portanto, o varão do céu com uma grande corrente e vai prender o dragão. É claro que não pode ser literal, porque se consegue prender o diabo com corda, não tem como concorda com corrente, você não prende o diabo. O diabo é um ser espiritual. Então, é para mostrar. Agora, quando Jesus veio, olha só que interessante. Quando Cristo veio, ele contou uma parábola sobre... Ele estava sendo acusado de ser Beelzebu. Ele falou assim, não, o valente, ele chega e tem um valente que está tomando conta do lugar. Mas ele é mais valente. Então ele pega a corrente e amarra aquele que está lá e saqueia a casa dele. Tira os seus escolhidos de lá. Olha só, Cristo é apresentado aí, né? Então Jesus chega para fazer. A gente não analisa em uma parábola todos os detalhes aplicando, porque isso aí a gente chama de alegoria. Isso é muito engraçado, é maravilhoso, mas é muito perigoso também, né? É engraçado demais. Quer ver um exemplo de uma coisa muito engraçada? Vamos lá, a parábola do bom samaritano. Certamente alguns de vocês já ouviram falar isso, mas outros aqui ainda não, mas ela cabe muito aqui neste momento. A parábola do bom samaritano.
Olha só que fantástico. O cara leu a parábola e o cara é um evangelista, o meu amado seminarista Getúlio. O cara é um evangelista. E quando ele olha a parábola do bom samaritano, ele fala, eis aqui a parábola mais evangelística que existe. E ele fala assim, olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém no alto e Jericó está lá embaixo. Bom, Jerusalém é o céu. É um crente, é uma pessoa que é do bom, é do bem, né? Ele desce de Jerusalém para Jericó, um lugar ruim, um lugar mau e perverso, é a queda do homem. O homem caiu, né? Então ele caiu, mas ele ficou semi-morto. Em Efésios fala que nós somos mortos em delitos e pecados. Então ele está semi-morto ali. Ele precisa de salvação. Aí passa o sacerdote, que é aquele que tem comunhão com Deus, que pede as bênçãos, que prega a palavra, então, e olha, quando ele olha, ele passa de largo. Por quê? Porque a religião não pode salvar o homem, a religião não tem como salvar o homem, né? Aí passa o levita, é a lei, né? Levita que cuida da lei. Então a lei pode salvar? Você cumprir, você não pode salvar também. Então a lei também passa de largo. Aí vem o bom samaritano. Quem é o bom samaritano? É Jesus. Claro que é Jesus. O bom samaritano, ele vem montado no seu jumento. Mas quando ele vê o homem caído ali, Luiz, ele desce o seu jumento, né, do seu animal, e pega aquele moribundo, certo? Mas antes, ele aplica no moribundo, certo? O óleo e o azeite, né? E aplica lá o azeite. É Jesus que vai e cura o samaritano, passando o azeite, que é o Espírito Santo, né, que cura ali. Mas ele põe aquele moribundo no seu cavalo, que são as suas obras. As obras de Jesus, porque as obras é que salvam. Então, aquele pobre coitado que não tinha como ir para o céu, é colocado no jumento de Jesus, que são as obras de Jesus, porque essas obras salvam. Aí Jesus leva para a hospedaria, que é a igreja. Olha que cada detalhe, né? É a igreja. E levando ele para a igreja, ele vai ser cuidado na igreja. Acontece que Jesus não vai deixar ele lá, porque Jesus fala assim, eu vou voltar, né? E se você gastar mais, mas ele deixa 2 moedas lá para pagar. As 2 moedas é o batismo e a Santa Ceia. É o batismo e a Santa Ceia, né? Então, aí ele fala assim, e quando eu voltar, se você gastou mais, eu vou pagar. Quer dizer, Jesus promete voltar, não promete? Então Jesus vai voltar, não é isso? É isso a palavra. Então você converte, aceita Jesus, bem arminiano, né? Aceita Cristo, abraça Jesus, porque ele é o bom samaritano do nosso coração. Que palavra bonita, né? Quem é que não gosta? Quem é que não dá um glória depois da... Só que está profundamente errado. Não tem nada disso lá. A pessoa pegou detalhes por detalhes e aplicou de uma maneira coincidentemente muito bonita. Só que isso chama alegoria, isso é torcer a Escritura. Porque quando Jesus conta essa parábola, ele não está falando de salvação. Ele está falando o seguinte, ele falou assim, olha, faz o bem o próximo. Faz o bem àquele que você não conhece. Faz o bem. Aí, como eu posso ser salvo? É o seguinte, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo. Aí o escriba, mas quem é o meu próximo? Aí ele conta a parábola. Ele fala, o meu próximo é aquele que vai estar caído ali. Entende? E eu vou deixar os meus princípios religiosos no sentido de que me impedem de fazer o bem a ele e vou fazer o bem a ele. E aí Jesus escolhe uma pessoa que ninguém escolheria em Judá, em Israel, que tinha maior aversão, maior sofrimento. Era o samaritano. Meu Deus, como é que... É até jocoso, até meio humorístico isso falar isso, porque Jesus classifica aquela pessoa que o judeu mais odiava, que era o samaritano, que era mistura, que não tinha nada com Deus. Ele fala que o bom samaritano... Como que pode ter samaritano bom? Como? É engraçado, né? Como pode ter samaritano bom? Não pode. Mas faz ele virar bom para ele acudir o próximo dele. E Cristo falou assim, vocês têm que fazer a mesma coisa. Faz o bem. Aí vem tem um espírito. Faz o bem sem olhar a quem. Na verdade, eles falam que é espírito, mas é nós, amai vossos inimigos, orai porque os vos perseguem, abençoai quem vos amaldiçoe, faz o bem, faz o bem. A gente está numa fase agora perigosa, muito perigosa. Mataram aquele rapaz nos Estados Unidos, né? Então a direita está assim meio abalada, porque como estão matando os da direita começando a pensar que também pode se defender, pode também matar.
Deus permita que não se esteja me ouvindo aí na internet, por favor, eu não estou nem de longe, viu? O que eu estou dizendo, o que eu estou pregando é exatamente o contrário, certo? Deixe que nos matem, não tem problema. Nós vamos para o céu, nós somos chamados para morrer mesmo, mas para amar, e devemos amar. Eu sei que eu posso me defender, eu tenho que me defender. Se alguém me faz uma calúnia, eu tenho direito a recorrer, mas eu faço com toda a tranquilidade. Paulo fez isso, Paulo utilizou o governo, as leis do governo romano para se defender. Eu sou cidadão romano, vocês não podem bater em mim. Aí o cara, não, ele é cidadão romano. E aí pronto, você lembra o que aconteceu com Paulo. Foi lá, pediu desculpa a Paulo, né, Xavier? E soltou Paulo. E ainda quis soltar em silêncio, para o povo não saber que eles tinham batido num cidadão romano. Paulo, de jeito nenhum. Vem lá o cara aqui agora. Ainda humilhou. Paulo ainda humilhou as autoridades romanas. Bater em mim, eu sou cidadão romano. Entende? Perseguiu a mim, eu sou, né? Então eu acho assim, a gente, por exemplo, quando o Bolsonaro foi eleito, eu pensei, a primeira coisa que o Bolsonaro precisa fazer é pôr a limpo aquela facada. A primeira coisa. Não é porque era ele que foi ofendido. Porque aqui que está o erro dele. Ele não quis defender, ele não quis saber quem o tinha ferido, quem mandou alguém matar ele, certo? Porque ele achou, o povo brasileiro vai achar que eu estou me defendendo. Não. Você não é Bolsonaro que é defender. Ele é o candidato à presidência da República e tem leis que asseguram a proteção absoluta de quem já começa a caminhada em direção ao palácio. Então, ao fazer isso, o que aconteceu? Ele arrebentou com a autoridade de todos os brasileiros. Porque a partir daí, olha, se morreu um brasileiro, morreu por morrer. O presidente, nem ele tem. Entende? Quer dizer, a gente precisa de fazer uma distinção entre o que é pessoal e o que é representativo. Um pastor, você pode não gostar do seu pastor atual, a personalidade dele, o jeito dele, você pode não gostar. Agora, tem uma coisa, ele é pastor, ele tem uma autoridade. Então, no momento, eu tenho que fazer distinção. Quando uma ovelha está me atacando pessoalmente, eu tenho que perdoar, eu tenho que amar. Eu não posso, de maneira nenhuma, guardar mágoa de qualquer que seja, mas de maneira nenhuma. Nenhum crente pode. Agora, quando ataca o ofício, aí é problema, porque o outro pastor que vier, ele vai ter que ser defendido, e eu vou preparar o caminho dele. Você entendeu bem o que eu estou dizendo? Daí, é muito sério isso aqui. Então, nesse sentido, a gente precisa lembrar esse quadro muito importante. Quer dizer, um quadro relata, então, a história do cristianismo todinha. Cada quadro que você viu lá anteriormente, né? Cada quadro desse aqui, ó, é a história do início até o fim do cristianismo, tá? Cada quadro aqui termina com o juízo, exatamente mostrando, inicia com a vinda de Jesus e termina. E, finalmente, o último quadro é maravilhoso, porque, de fato, é o juízo final. E aí mostra de novo o anjo descendo do céu, com a corrente na mão, prende o dragão, né? E agora estabelece um novo céu e a nova terra. Bom, agora vamos abrir a apostila. Abre a sua apostila e... Esqueci de paginalizar. Mas, então, agora, vamos começar. Está aí, exatamente. Tem um desenho você viu na página na frente aí? Tem um desenho dos 7 quadros, direitinho aí, olha. Né? Tá. Mas eu vou começar um pouco antes aí, aonde está tem a introdução. Quer ver? Deixa eu ver direitinho. Eu esqueci de paginalizar, me perdoe, tá? Tem o propósito do livro. Onde direitinho aqui? É 1, está 2, Apocalipse, 3, 4, na quinta folha. Onde tem destinatário remetente aqui no meio. A quinta folha. Olha, querido. Aliás, eu queria que você interagisse, tá? Eu pedi também que ninguém deixe de assinar ali, porque exatamente daqui a pouco, 11h30, eu preciso abrir quantos estão aqui para pedir o almoço para a gente.
vida e morte e tudo, e essa mensagem, ela tinha que ser ao mesmo tempo subliminar e ter um rebatimento com aquilo que estava nas escrituras do Antigo Testamento. Isso aí, nós trabalhamos nisso, justo, nós trabalhamos isso quando tratamos da literatura apocalíptica, chamada pseudepígrafe, aonde, de fato, você lembra, as pessoas tinham, como é que fala, eles tinham que esconder para os inimigos não pegá-los, né? Então, aí a literatura ganha nome, por exemplo, Apocalipse de Moisés. Moisés era um grande nome, mas o escritor ficava escondido para não ser achado, né? Ao mesmo tempo, ele dava mensagem para a igreja que o de fora não sabia. Então, ele falou para das bestas. Aí o imperador lê aquilo lá, acha graça. Ele é a besta, mas ele não sabe. Quer dizer, então esconde, é como a parábola também, esconde dos que não devem e revela aos que devem. Certíssimo? Isso está na primeira apostila, que você, se não tiver, você tem a primeira apostila, está lá direitinho, né? Muito bem. Só ver aqui, Ana, telefone para mim, para o Silas, pergunta a ele sobre a busca do almoço para nós, porque eu falei com ele na parte, eu estou com medo dele esquecer. Eu preciso precisar de eu mandar alguém lá no restaurante para trazer a comida. Sim, pegarei. Obrigado, viu? Muito obrigado. Pois não, Bia, querida. É? Oh, então não vamos perder a sobremesa, que pena. O Apocalipse, né, com esse simbolismo, quando você mostrou os quadros, no terceiro quadro, isso. Que vão ser as trombetas, isso. tem um momento assim que eu sempre tentei pensar, até o pessoal brinca que no céu não tem mulher por causa desse momento, meia hora de silêncio. Meia hora de silêncio. O que esse meia hora de silêncio ali, nesse contexto que você está explicando, ele traz para a gente de lição. Quer dizer, claro, há ali uma reverência, mas assim, é porque o céu é o tempo todo os anjos louvando. E de repente você Justo. Eu acredito que a primeira interpretação, que não tem mulher lá, eu acho muito agradável. Acho muito agradável. Brincadeira. Você é doido? Ficar sem mulher, Deus me livre, nem pensar. Mas é brincadeira. Nem pensar. Não dão conta. Não. A gente não sabe viver com elas, mas não sabe viver sem elas, né? Não. Bom, mas voltando aqui, Liana querida, eu creio que... Você lembra de uma palavra que tem no Apocalipse, no Salmos, frequentemente, Selá? Você lembra? Selá. Selá. O que é Selá? Pausa, espera, reflita, imagine. Então, esse silêncio, houve silêncio no céu, exatamente do ponto de vista reformado, pode ser levar a essa conclusão. Há uma pausa, entende? Há um momento de expectativa, de criar expectativa. E é muito legal no livro, às vezes, essas coisas. Quando cria isso, alguma coisa vai acontecer agora bem forte. Então, eu creio muito que a sua ideia, né, será essa. Tão profunda que o céu, que é um local de tanta adoração, você vê no capítulo, acho que 15 de Apocalipse, é uma atrás da outra. Santo, tudo, exatamente. Então, é isso aí, né? É o Shabat, né? A pausa, para exatamente trazer aquela esperança de que, olha, agora vem uma coisa aí, espera aí. Né? Então, é nesse sentido certíssimo, viu? Bom, agora vocês vão ver uma coisa interessante. Aí está a introdução, acharam direitinho? Onde está aí destinatário, remetente, né? Aí você vai ver que cada carta, olha só, cada carta das 7 cartas, todas elas têm isso aqui. A primeira tem o destinatário, ao anjo da igreja. Então, onde a igreja é Esmirna, onde é Éfeso, então, esse é o destinatário. Né? Para os estudiosos, eu falei para você, pode ser o pastor da igreja, pode ser o espírito da igreja, mas, no geral, a melhor interpretação, pastor da igreja. Tem um remetente. O remetente é a igreja. O anjo da igreja é em Éfeso. E aí você vai observar que cada igreja destinatária, remetente, desculpa. Não, remetente. Em geral, apresenta para essas coisas, diz aquele. Ao anjo da igreja, estas coisas diz aquele. Esse é o remetente. E o remetente é impressionante, você vai ver daqui a pouco na próxima slide ou na próxima coisa, vocês vão ver isso aí. O remetente é Jesus.
Mas em todas tem o remetente. Agora, o remetente também, ele se especifica, ele se caracteriza de uma maneira muito especial para cada igreja. Então, por exemplo, para Éfeso, ele vai dizer essas coisas, diz aquele, né, que é o candeeiro, porque você desviou do primeiro amor e tal, então é o candeeiro, é aquele que de fato remove o candeeiro. Aí a igreja de Esmirna escreve aquele que esteve morto e tornou a viver. Por quê? Porque estava havendo muita morte, perseguição e morte na igreja de Esmirna, né? A Tiatira, essas coisas, aquele que tem os pés como bronze polido. Por quê? Porque eu vou esmagar seus filhos. Quer dizer, então, isso é uma coisa interessante. Depois tem uma palavra de conforto. A igreja de Éfeso, né, o louvor jaz no fato de conhecer, de Jesus conhecer as obras da igreja. Tem uma palavra de conforto. Em quarto lugar, vem uma repreensão. Por exemplo, eu tenho contra ti, Éfeso, que você perdeu o primeiro amor. E fala para Tiatira, eu tenho contra ti, né, que você está suportando as doutrinas de homens falsos. Depois vem uma ameaça. Eu disciplino e repreendo a quantos amo, esmagarei seus filhos. Depois vem uma promessa, ao vencedor, né? Ao vencedor. E finalmente um aviso, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, uma coisa maravilhosa. São 7 igrejas, certo? 7 igrejas. Nas primeiras 4 igrejas, essas duas partes final aí, elas intercambiam nos números 3 e 4. É muito fantástico. Então, por exemplo, quando fala, vamos verificar, vamos ver aí, talvez eu consiga mostrar para vocês. Abre a sua Bíblia lá nas cartas das igrejas, né? Nas cartas das igrejas. Então diz assim, vamos ver a igreja de Éfeso, né? A igreja de Éfeso fala assim, olha, lembra desta coisa, tenho porém contra ti, lembra que você demora. Tens contudo. Agora diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, primeiro está chamando a advertência. Aí a promessa. 2,7. Está vendo aí 2,7? A primeira igreja de Éfeso, tá? Ao vencedor dar-lhe-ei que participe, né? Vamos agora para a carta da igreja de Esmirna. Agora 11. 2,11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aviso. Agora a promessa, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Aí vai para a igreja de Pérgamo, vamos lá para o final da igreja de Pérgamo. Diz assim, 17, 2,17. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aviso e agora vem a promessa, ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido. Né? Aí, agora você vai ver, a partir da igreja de Tiatira, muda. Vai inverter. Olha, 3 de um jeito, 4 de outra. Agora, vamos ver lá, por exemplo, o versículo. Agora você vai ver 26, 2, 26. Para a igreja de Tiatira, vem primeira promessa. Ao vencedor que guardar, eu darei autoridade. Aí o 29. Quem tem ouvidos, ouça. Entendeu? Lá, nas 3 primeiras, era quem tem ouvido, ouça. Agora começou com o vencedor. Aí você vai para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, versículo 5, 3, 5. O vencedor, promessa, será vestido de vestidura branca, certo? Versículo 6, quem tem ouvidos, ouça. Quer dizer, agora, a promessa vem antes da advertência. Lá, a advertência vem antes da promessa. Então, nas 3 primeiras, você vê essa troca. E nas 4 outras. Aí você vai para a igreja de Filadélfia, 21, de novo. A promessa, ao vencedor, da-lhe sentar comigo. 22, quem tem ouvidos, ouça. É muito notável o Apocalipse, essas trocas, de 3 para 4, de 3 para 4, 4 para 3, é muito bom, é muito gostoso você perceber esses detalhezinhos que você fala, olha, que interessante, né? Há uma sequência, e não é por mera curiosidade, não, é por algum princípio, e o princípio é 3 e 4, e você vai lembrar, 3 é a Trindade, 4 é a terra. 3 vezes 4 é 12. 12 é o número de religião. Olha só, quantos eram os filhos, as tribos de Israel? 12. Quantos eram os apóstolos? 12. Né? Olha só, 12. Aí vem os escolhidos. Os escolhidos são 144 mil. 12 vezes 12, ou seja, a religião do Velho Testamento, o povo do Velho, o Israel do Velho e o Israel do Novo. 12 vezes 12, 144.
e a nova aliança. Está entendendo? Quer dizer, então, o número dos escolhidos, Alisson, são 144 mil. Aí vem o Senhor Jeová e fala assim, não, isso é literal, é 144 mil. E você vai ser testemunho de Jeová agora, já entra sabendo uma coisa, você não está mais naquele grupo. Já acabou as vagas. Acabaram as vagas. Né? Agora, 1000. O que é 1000? 1000, geralmente, é 10, que é intensidade. Por exemplo, Jacó falou com Labão, você mudou meu salário 10 vezes? 10 vezes você mudou meu salário. Eu vivi no frio, vivi no calor, eu sofri. Cada ovelha eu te trazia a orelha dela. E você mudou meu salário 10 vezes. 10 é intensidade. Tereis tribulação de 10 dias. 10 é intensidade, né? E 1000 é a intensidade elevada à plenitude, ou seja, é o total, é o absoluto, entende? É aquilo que de fato, é aquilo que não passa e nem falta, 1000. Eu estive na Bahia, eu já contei para alguns de vocês, mas eu vou contar aqui porque também é pertinente. Mas eu estive na Bahia, na cidade chamada Água Quente, na Bahia. E eu tinha uns irmãos que moravam em Teoflotone, que era de Água Quente, eu fui lá fazer visita. O prefeito da cidade era presbiteriano, povo muito ligado assim, à direção da cidade e tudo. E aí eu fiquei hospedado na casa do prefeito, ele era presbítero, e aí ele falou, vou levar você para conhecer a cidade, e nós saímos a pé. Uma cidade pequena, nós saímos a pé, andando assim. Aí passou, tudo bem com o prefeito, tudo bem. Aí tal. Eu disse, você conhece ele? Eu disse, pastor, já há uns 200 anos. 200 anos. Assim, 200 anos. Aí para você ver de uma casa, o prefeito, quanto custa uma mansão linda dessa? Uns 200 mil. Uns 200 mil. Aí passou o ônibus, está lotado. Eu disse, nossa, o ônibus está cheio, né? Esse é as 200 pessoas. Aí eu falei assim, interessante, né? 200. Aí eu falei assim, mas por que 200? Não, ele fala 200 quando o negócio assim completo, é cheio, é 1000. Exatamente 1000 do hebraico, do pensamento hebraico. 1000, sabe, não é 200, não é 2 milhões, é 200. Quer dizer, é uma quantidade que é grande, mas é fechada. Então, 144 mil significa o número dos eleitos do Velho e do Novo Testamento fechado. Não vai faltar e não vai passar nenhum dos eleitos. É, portanto, 144 mil. É simbólico. A cidade tem 144 côvados, entende? Né? A medida de 40 centímetros. Né? Você põe 144, você fala, não mora nem uma pessoa em pé direito. Né? Quer dizer, mas 144 é, de novo, a cidade é composta dos escolhidos do Velho e do Novo Testamento e na sua plenitude. Não é aquela daquele tamanhozinho ali. É, na verdade, que ela é do tamanho certo para acolher todos aqueles que são do Senhor. Então, já estou adiantando para vocês o critério da numerologia, de número, né? O estudo de números. 2 é sempre marca de testemunho de verdade. As duas testemunhas, lembra? Capítulo 11. Quando Deus viu que Sodoma e Gomorra, Xavier e Angélica, Sodoma e Gomorra estava cometendo pecados terríveis, Giovana, terríveis. A Bíblia fala, e o Senhor desceu para verificar se de fato era assim, se aquela cidade estava corrompida mesmo. Olha, Giovana, será que Deus não sabia, Salomé? Será que Deus tinha que descer lá em Sodoma para saber? Deus conhece cada um dos habitantes do planeta. Deus conhece cada um daquelas pessoas sodomitas, Deus sabe cada um deles. Mas Deus desceu para verificar se era assim. Aí, quando desceu 3. Ficaram na casa de Abraão, lembra? Aí, um ficou na casa de Abraão, e Abraão fez até aquela oração. O senhor vai acabar com Sodoma? Vai. E se tiver 50 justos lá, o senhor vai acabar? Não. Se tiver, não acabo, não. Aí Abraão faz oração com o Senhor. Faz oração ao Senhor. E se porventura tiver 40, não acabo, não. Se tiver 40, a cidade vai salvar. E se tiver 30? Se tiver 30, não acabo, não. Vai salvar. Aí Abraão começa a ficar meio incomodado. O senhor me permite perguntar mais uma vez? Se tiver 20, aí o senhor fala, se tiver 20, não vai acabar a cidade. Aí você, olha, senhor, me desculpe, mas eu vou fazer mais uma pergunta, eu posso perguntar? E se tiver 10? Aí ele falou, não, se tiver 10, não vai acabar. Só que não tinha. Tinha um, e era um carinha desgramado, né? Primeiro deu tombo no dele, que era Ló, quando foi escolher,
O pai falou assim, meu filho, tem muito gado, você também tem muito gado. O nosso pastor estão brigando por causa de pasto. Faz o seguinte, escolhe um lado que você pode ficar e eu fico com outra parte. Escolhe você. Abraão, sabe, um crente. É um crente maravilhoso. E ele falou, ele vai escolher o melhor. O cara é vivo. E Ló foi vivíssimo. Ló foi... Quando Ló, discutindo com Arão no beiro do Manre, na subida do Manre, lá, aí Ló olhou as campinas verdes de Sodoma, lindas campinas, tudo plano. Ele falou assim, aqui vai ser bom para poder ter meu rebanho. Aí ele falou, você escolhe. Aí Ló disse, tá bom, eu fico com as campinas. Mas que moço miserento, um moço ingrato. O pai, o avô, o tio dele, tão velho, coitado do filho, e dá aqueles montes por criar as cabritas, criar os carneiros, lá naquele monte. Mas que homem ruim que foi Ló. Mas Ló foi inteligente, ele escolheu as campinas. E ele, então, Abraão, tá bom, Deus te abençoe. E Abraão, humildemente, recebeu a herança dos montes, ali naquela região. E o Ló foi para Sodoma. Chegou em Sodoma? Nossa, Ló foi maravilhoso. Ló foi eleito prefeito da cidade, sabia? Ló foi prefeito da cidade de Babilônia. Ele sentava na porta da cidade e julgava. É tanto que quando os 2 anjos chegaram lá, o povo queria abusar dos 2 anjos, que deviam ser 2 pessoas maravilhosas e lindas, né? 2 homens. Então a cidade toda, né? Aqueles homens homossexuais acharam aqueles anjos maravilhosos e quiseram abusar dos anjos. Aí Ló falou que não. Eu disse, mas o que é? Você de fora está julgando a cidade e quer dizer, Jó era o prefeito lá da cidade. Ló. Aí veio a grande destruição de Sodoma e Gomorra. Caiu fogo do céu e acabou, virou deserto, tudo aquele sal, tudo aquilo. Ló foi inteligente, não foi? Aos olhos dos homens. Nem sempre que a gente escolhe é o melhor. É melhor Deus dirigir você. Às vezes você fala, mas é isso que Deus me deu. Eu conheci uma história, não sei, é história, não sei, mas eu achei tão engraçada, que teve uma família de jovens, que o pai morreu e a mãe, e sobrou a fazenda. E os filhos, né? E os filhos inteligentes, mais velhos, e o outro de 7 anos, não tinha coisa nada, né? Os filhos fizeram a divisão, porque o pai não deixou. Aí começaram a dar os melhores pedaços da fazenda para os maiores. E para o novozinho, aí vai crescer, né, pode estudar e tal. Vamos dar o pior lugar para eles. Era um lugar lá bem, assim, seco e tudo, um lugar de muita areia e tal. Deram para ele. Aí, tal. Ele não sabia de nada. Um dos irmãos achou que foi bem injusto dar aquele pedacinho para ele, mas pensou, não, ele vai crescer, ele vai poder estudar, vai compensar, né? Nós já somos mais velhos e tal. Quando ele atingiu 18 anos, descobriu umas minas de grande valor no lugar que aquele novinho recebeu. Deram o pior lugar para ele e não sabia que estava dando a mina do que era melhor que tinha na fazenda para ele. Confia em Deus. Confiamos em Deus, sabe? Às vezes você fala, nossa, mas eu estou sofrendo tanto, eu estou tão limitado. Não preocupe com isso agora, não. Deus proverá, Deus abençoará. Deus, olha, o Senhor sabe todas as coisas, entende? A gente tem simplesmente que, é claro, não aceitar a injustiça. Quando você sabe, tem ciência da maldade, não, aí você é cristão, mas não é bobo, né? Você tem que saber os seus direitos. Mas, às vezes, lutar pelos direitos, a ponto de criar muita celeuma e tudo, também é bobeira. Nada fica conosco. Amanhã, tudo que você lutou, conseguiu, morre no dia seguinte. Você morre no dia seguinte, né? Acabou de pagar a casa. Foi uma luta, foi 20 anos pagando. No dia que recebe a chave, no dia seguinte vai para a sepultura. Não pode, né? Mas olha, Deus sabe todas as coisas. A gente tem que estar confiando. E nesse sentido, gente, é muito bom que lembremos isso aqui, tá? Que deste modo, nós vemos em cada quadro a vitória final do Senhor Jesus e cada quadro reporta da primeira até a segunda vinda de Jesus. Pois não? Tira uma dúvida com essa passagem. A gente tem uma dúvida aqui a respeito de quando Jesus fala o vencedor na carta de Filadélfia, que ele vai gravar sobre ele o nome de meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Que legal, né? Quer dizer, ao vencedor vai ter o nome do Senhor, pertence ao Senhor. O nome da igreja, você é batizada, recebe o nome da igreja, aí o nome da cidade,
né, Nova Jerusalém, a igreja de Cristo, e o nome de Jesus é cristã, entendeu? São detalhes maravilhosos, é promessa linda do Senhor. Não, é o novo nome que você já recebeu pela graça de Deus também. Porque, por exemplo, quando você se converte, quando você se converteu, você é nova criatura, lembra disso? E você entrou na família de Deus, não foi? E você lembra que você foi, então, adotada, adoção. No sistema de adoção pater potestas dos romanos, quando você era adotada na nova família, você recebeu o nome da nova família. Mas não só o nome. Você era Bia, agora você é Débora, vamos dizer. Você foi registrada como Débora, minha filha. Você está na minha casa, eu te adotei. Então você agora é a Débora. Mas a Bia devia todo mundo na cidade, minha filha. A Bia tem uma porção de problema na cidade. E aí, alguém pega e vê a Bia entrando na minha casa, certo? Toca a campainha, diz assim, olha, a Bia me deve algum dinheiro, eu vim aqui receber. Eu pergunto, que Bia? Não, a moça que entrou aqui. Eu disse, não entrou Bia aqui. Não, ela chama... Não, o senhor está enganado. Ela chama Débora, é da minha família. Quando você era adotada na família nova, os seus direitos eram todos recompostos. As suas dívidas eram todas canceladas. E você era nova criatura. A adoção é isso. Deus te adotou na família dele. Você recebeu um novo nome, é uma cristã, é uma serva do Senhor. E tem um novo nome. Quer dizer, no nosso caso, continua Bia, mas agora é uma Bia transformada, salva, redimida. Entende agora? Esse é o novo nome. No futuro, né? Mas graças a Deus já começou. Eu não sei, eu acredito que lá no céu eu vou me chamar Cleómenes, não é? E você vai chamar Beatriz, eu acredito. E eu devo encontrar você, se Deus permitir, né? Que eu acho que eu não vou não, porque você vai morar perto do trono, lá perto do palácio, e eu vou morar bem lá no subúrbio, viu? Eu fico assim pensando no lugar que a Liana, a Alexandra, a minha irmã Cida, né? O Alisson, vocês vão morar bem ali perto do trono, aquelas casas bonitas ali, né? E eu vou morar bem lá no subúrbio. Se Deus fizer misericórdia de mim, mas eu vou ser feliz demais da conta, porque eu não quero morar perto do trono, eu quero um lugarzinho lá, só um lugarzinho que eu quero lá, né? Então, por isso. Querida secretária, conseguiu falar com Silas? Já chegou? Almoço, gente, que maravilha. Então, Bia, querida, tudo bem? Tá bom, ótimo. Pode. Meu Deus. A pessoa já foi gravado na convenção. É isso. Já recebe o Espírito Santo, que é Deus de Deus. O nome da cidade, meu Deus, vindo da parte do meu Deus. Isso. E o meu novo nome, isso. Mas isso quem está falando é Jesus. Jesus está falando. Quando você chega, eu até procurei, não achei aqui, não sei se é no capítulo 20 ou 21, quando tem o último quadro, Vitória, em algum momento Deus fala que vai revelar o seu nome. Isso. Ou seja, na verdade, eu sei, não sei se eu estou entendendo. Certo. O nome de Jesus. O novo nome, quer dizer, é a eternidade com ele. Você lembra daquela forma de examinar a escatologia reformada que fala do já agora e o ainda não? Quer dizer, já agora eu já tenho um novo nome. Só que esse novo nome que eu tenho, Eliana, ele é um nome tão fraco ainda. Graças a Deus. O meu nome, o nome de Jesus. Sim, mas espera aí. Então, espera aí. O novo nome que eu tenho, porque eu recebi um novo nome, eu recebi. Mas esse novo nome é tão fraco ainda, é tão cheio de limitações, de lutas, certo? Então, quando eu passar para o lado de lá, é que eu vou saber o que significa esse nome novo. A mesma coisa é o nome do meu Salvador. Hoje eu chamo de Jesus, agora eu chamo de Jesus. Mas quando eu passar para o lado de lá, eu vou entender o que é Yeshua, o que é Jesus, você entendeu? Quer dizer... Exatamente. E lá vai ter a revelação do meu novo nome. Você vai ver, então, que o nome é mesmo um nome acima de todo nome. Né? Então, mas é só lá que nós vamos ter toda essa visão. Então, por isso que esse aspecto desse prenúncio do já agora, sim, mas o ainda não, logo depois. Né? Bom,
Você viu, então, que cada igreja recebe 7 coisas. Quando você chegar em casa, eu não vou ter tempo para isso, né? Nós não vamos ter, mas quando eu dou esse curso, para o dia seguinte, quando eu dou seriado assim, eu peço todo mundo para chegar a fazer o gráfico, sabe? Das 7 igrejas, com essas 7 divisões aqui. É uma delícia, sabe? Você fala assim, quem é o destinatário? Mas você vai ver em seguida, deixa eu ver se está aqui, logo em seguida, só um minutinho. Eu tenho a impressão que eu não devo ter me traído, não. Tomara que não. Aqui. Logo na frente, achei para mim um círculo, onde tem um círculo desenhado no centro da página. Achou o círculo? Achou? Todo mundo? Me desculpa, viu, porque eu não consegui fazer a numeração das páginas. Aqui é uma coisa também muito preciosa. Eu vou terminar aqui exatamente mostrando sobre as 7 cartas, as 7 igrejas. Então, o que acontece? Olha aí, bem no centro do círculo, tá? Achou já o círculo? Achou? Bem no centro do círculo está Jesus Cristo para as igrejas. É a revelação, é a visão de Jesus glorificado, certo? Então, esse Jesus glorificado, ele olha aí em cima, onde está a igreja de Éfeso, mas no primeiro semicírculo embaixo. Aí está, Efésios 1, 13 e 16. Eu tenho na mão as 7 estrelas. Em Esmirna, quem ele é? Ele é aquele que morreu, mas está vivo. Em Pérgamo, quem ele é? Aquele que tem a espada afiada. Em Tiatira, quem ele é? Aquele que tem os olhos chamejantes e os pés como de bronze. Em Sardes, quem ele é? Aquele que tem os 7 espíritos. E em Filadélfia, quem ele é? Aquele que tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Em Laodiceia, quem ele é? Ele é a testemunha fiel. Aí, tudo você vê, essa descrição, no capítulo 1 de Jesus glorificado. Ele é tudo isso aí que eu falei. Ele tem a chave, ele tem os pés de bronze, ele tem a espada afiada, ele tem os olhos de chama. Você vê tudo isso na descrição dele no primeiro capítulo. Agora, quando você vai para as igrejas, Luiz, o que acontece, Luiz? Quando você vai para as igrejas, cada igreja, um pedaço de Jesus é dirigido para ela, e não todo Jesus. Olha só, para Éfeso, escreve aquele que tem na mão as 7 estrelas, certo? Ou seja, ele tem nas mãos a luz da igreja, o candeeiro, a luz da igreja. E a luz da igreja são seus pastores, aqueles que pregam a luz, que pregam a palavra. E ele fala, se não vigiar, e aí Éfeso tem João que foi pastor, Timóteo foi pastor, nossa, muitos homens passaram ali em Éfeso, grandes pastores, mas Deus olha, cuidado, eu tenho na minha mão as 7 estrelas, eu vou remover o candeeiro de vocês aí, vocês vão ficar no escuro. Os puritanos diziam que quando Deus quer desgraçar com uma igreja, ele traz um pastor infiel, um pastor que não crê na palavra do Senhor. E eu já vi isso acontecer mesmo. Eu não sou, quem dera que Deus me desse tamanha graça da parte dele. Ele é misericordioso comigo, além de todas as medidas. Mas às vezes eu pude perceber. Eu não me esqueço de ter lutado tanto numa igreja, por exemplo, em Niterói, mas tanto. O povo queria fazer escola dominical na praia domingo de manhã. Meus irmãos, você sabe a luta que eu tive, porque eu disse, não, gente, a escola tem que ser na igreja. Não, mas não, reverendo, o pastor anterior falou que a gente podia ir para a praia assim, fazer escola dominical. Os jovens não têm costume de fazer a escola dominical aqui no templo, eles fazem lá, eles vão para lá, aí eles sentam lá, fazem o estudo bíblico, depois eles vão jogar, brincar lá na praia domingo. Eu disse, não, meus irmãos, não. Mas, pastor, onde é que o senhor aprendeu isso? Eu disse, nessa Bíblia que eu trouxe lá do interior, assim que está escrito que o dia do Senhor é para você estar na casa de Deus. Ah, meu Deus, Deus mandou um pastor tão bitolado para a nossa igreja. Moral da história. Conseguimos, o conselho me deu apoio, nós fizemos tudo, renovamos a igreja saiu de 600 membros para 1.000 membros, a igreja cresceu muito lá em Niterói. Quando eu saí de uma maneira muito difícil, porque houve uma guerra de um presbítero que iria colocar dentro da igreja uma certa coisa que eu sabia que não era bíblica, e aí foi uma luta muito grande, e ele conseguiu fazer uma eleição, tinha 420 pessoas, eu fui eleito com 215, só 5 pessoas a mais, metade da igreja ficou contra mim, consegui vencer com 5 pessoas, 5 votos,
E foi um ano de mais dureza e sofrimento que eu tive na minha vida, porque você tem metade da igreja contra você. Então eu senti que eu devia ir embora, porque apesar de ter ensinado 7 anos e tudo, eu fui. Falei, irmãos, eu quero partir para outro campo. Vamos chamar outro pastor que vai chegar aqui sem arma, vocês são desarmados. Chega outro, faz um ministério bom, recupera. Só que eles chamaram um que não tinha nada a ver com a nossa doutrina. Começou a ensinar coisas terríveis, fazia fogueira na frente para a pessoa queimar os pecados, trazer escrito o pecado e queimar lá na frente. Ele tinha revelações, entende? Deus revelou a ele que o tesoureiro estava desviando o dinheiro da igreja. O mesmo tesoureiro que trabalhou para me mandar embora. Minha vingança será maligna. Foi uma luta, foi terrível. Irmãos, começou a haver divórcio na igreja, pessoas se separando. Jovens se abandonaram a igreja se esvaziou. Olha, é muito certo isso. Removerei da igreja o candeeiro, foi esse o aviso. Mas quem escreveu para a igreja de Esmirna, naquela apresentação de Jesus glorificado lá, é aquele que morreu, mas vive. Para Esmirna, a igreja que sofria morte, perseguição e morte. Então agora quem escreve para você é aquele que morreu, mas está vivo. Então confia na vitória, confia na ressurreição. Pérgamo é aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Pérgamo era uma igreja assim, uma igreja muito poderosa, porque Pérgamo foi capital do império daquela região ali por muito tempo. E ali estava a sede de Satanás, o trono de Satanás. Então agora, quem escreve para Pérgamo é aquele que tem a espada, a palavra de Deus, que matará o ímpio, matará com a palavra da sua boca. Pérgamo. Então você vai observar isso depois com muito carinho, tá? Chega em casa, pega esse círculo aqui e vai escrever, você vê que delícia. Como que o Jesus inteiro, do primeiro capítulo, é espedaçado para cada igreja, mostrando que cada igreja precisa daquilo, né?